Eu espero que vocês, nesse nosso curso, nesse ano, pensem sempre no título de um assunto. Por exemplo, decomposição em fatores primos. Gente, guarde, viu? Muitas vezes, o título de um assunto, de uma redação, de um texto que seja, diz muita coisa sobre aquele texto. Eu quero que você sempre, antes de começar a estudar, pense um pouco naquele título. Quando eu falo em decomposição, o que seria decompor alguma coisa? Seria dividir, repartir, distribuir, quebrar, certo? Fatores são aqueles números que geram um produto. São números que eu vou multiplicar visando encontrar um produto. Mas eu quero fatores primos. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, um e ele mesmo. Então o que eu quero com esse procedimento? Eu quero pegar um número composto e decompô-lo em vários fatores primos. O exemplo que está no nosso módulo é: decomponha 42 em fatores primos. Então eu quero pegar o número composto 42 e quebrá-lo em vários fatores primos. Um dos procedimentos interessantes que nós fazemos no Brasil é o seguinte: nós vamos pegar o 42, passar uma linha à sua direita e começar a dividi-lo. Quando eu fazia quarta série, primária, eu falava com a minha professora, com a minha tia. Eu falava: ô professora, por que eu não posso colocar 6 aqui? Eu achava que se eu colocasse logo 6, eu poderia adiantar a minha conta. E ela falava assim: meu filho, coloca 2, vai pelos menores números. Mas se você for perceber, gente, quando ela falou isso, coloque o 2, vá pelos menores números, o que você quer, na verdade, é um fator primo. E se eu utilizasse o 6 como fator, estaria indo de encontro ao próprio título do assunto. O que eu quero são os fatores primos. Eu vou colocar aí o 2. Mas, professor, eu poderia começar por 7? Poderia. Outro vício que nós temos. A gente tem a mania de sempre colocar primeiro os números menores. Eu acho que até por uma organização. Eu prefiro colocar os números menores e ir aumentando de forma gradativa os fatores. Mas eu posso começar por 7, pois 7 é um número primo. Mas eu gosto de organização, vou começar pelo 2. 42 por 2, a resposta é 21. 21 divide por 3. 21 por 3 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Quando eu chego em 1, acaba a nossa conta. Eu consegui decompor o 42 em fatores primos. E aqui, pessoal, estão esses fatores. Portanto, pessoal, o 42 ele pode ser escrito na forma fatorada: 2 vezes 3 vezes 7. Perceberam? Eu peguei o número composto e o decompus em fatores primos. Agora, que a questão do seu vestibular queira que você determine quais são os divisores naturais de um número. Para isso, nós temos a seguinte regra prática. Primeiro passo: decompõe-se o número em fatores primos. Segundo passo: o primeiro divisor a ser escrito é 1, pois é divisor de qualquer número. Terceiro passo: multiplica-se o primeiro fator primo por 1, obtendo-se o segundo divisor. E assim por diante, até se obter um divisor igual ao número dado. Pessoal, vista a regra prática, nós já podemos fazer um exemplo que está em seu módulo. Determine os divisores de 120. Vamos lá. Então eu vou decompor o 120 em fatores primos. Por 2 dá 60. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Primeiro passo feito. Agora eu vou traçar mais uma linha à direita dos divisores que eu acabei de encontrar e vou colocar no topo o número 1. Pois o 1 é divisor de qualquer número. Para encontrar o segundo divisor, eu vou multiplicar o 1 pelo primeiro fator que eu acabei de descobrir aqui. 1 vezes 2 dá 2. Agora,
Eu pego os dois divisores que eu tenho aqui e multiplico pelo segundo fator. 1 vezes 2 dá 2. Não vou colocar aqui, porque depois vai ser uma repetição. Eu já posso fazer 2 vezes 2, 4. Perceba que eu estou encontrando à direita os divisores naturais de 120. Eu posso agora multiplicar 1 vezes 2, 2 já temos. 2 vezes 2, 4 já temos. 4 vezes 2 dá 8. Agora eu vou multiplicar todos esses divisores encontrados aqui, gente, pelo próximo fator, que no caso é 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. Agora eu vou multiplicar, perceba que vai acumulando os divisores. Eu vou multiplicar agora todos eles por 5. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. 8 vezes 5, 40. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5, 30. 12 vezes 5, 60. 24 vezes 5, 120. Eu paro quando chego no próprio número. Perceba que eu tenho à direita todos os divisores naturais de 120. Uma coisa importante. É inaceitável que um aluno que vai fazer vestibular e Enem não saiba a tabuada de pelo menos de 1 até 9. Por favor. Então estude, está na dúvida, esqueceu como se faz a multiplicação, estude a tabuada. É essencial que um aluno que vai fazer vestibular e Enem saiba fazer a multiplicação básica. Certo, pessoal? Agora, se a questão quiser apenas o número de divisores, a questão não quer saber quais são, ela quer saber quantos são. Então seria perda de tempo fazer dessa forma, encontrar um por um e contar. Nós temos a regra prática para descobrir quantos são os divisores. Regra prática. Primeiro passo, decomponha em fatores primos o número dado. Segundo passo, calcula-se o produto dos expoentes dos fatores primos acrescidos de uma unidade. Pois bem, pessoal, vista a regra, cabe agora resolver uma questão para você observar o que você tem que fazer. Está no seu módulo. Determine um número de divisores positivos de 120. 120 dividido por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. 120 vai ser igual a... Perceba que apareceram 3 fatores 2. Nós temos, portanto, 2 elevado ao cubo. Apareceu um fator 3, então é 3 elevado a 1, e um fator 5, 5 elevado a 1. Nesse cálculo, eu vou utilizar apenas os expoentes. Então, eu pego os expoentes, 3, 1 e 1, e adiciono uma unidade a cada um deles. Terei aqui 4, 2 e 2. A multiplicação, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Teremos, portanto, 16 divisores naturais de 120. O outro exemplo do nosso módulo está aqui no quadro. Calcule quantos são os divisores positivos do número 90. Então vamos calcular quantos são os divisores de 90. Perceba que ele não quer saber quais são, e sim quantos são. Pego o número 90 e o decomponho em fatores primos. 90 por 2, 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Portanto, 90 decomposto em fatores primos é 2 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado e 5 elevado a 1. Lembre-se que vamos utilizar apenas os expoentes. 1, 2 e 1. A cada um dos expoentes eu adiciono uma unidade. Teremos, portanto, 2, 3 e 2. E a multiplicação
2 vezes 3 vezes 2, que no caso dá 12, nos dará os divisores naturais de 90. Existe também um conceito que é muito importante na análise de números primos, que são os chamados primos entre si. Exemplo, eu quero determinar os divisores de 8. Os divisores de 8 são 1, 2, 4 e o próprio 8. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Perceba que os dois números são números compostos, pois possuem pelo menos 3 divisores. O 8 tem 4 divisores e o 9 tem 3 divisores. Agora eu quero que você observe, que você analise os divisores de 8 e 9 e veja se existe algum divisor em comum. Nesse caso, nós temos apenas o 1 como divisor comum. Aí vai entrar o conceito de primos entre si. São primos que possuem apenas um divisor comum, que é o próprio 1. Mesmo não sendo primo, o 8 nem o 9, a relação entre os dois é de primos entre si. Veremos agora um conteúdo que faz parte da aritmética, que é o máximo divisor comum, mais conhecido pela sigla MDC. Como falei para vocês anteriormente, observe sempre o título do assunto. Máximo divisor comum. Eu quero descobrir o maior divisor igual. Comum da ideia de igual. Por exemplo, você chega para sua namoradinha, para seu namoradinho e fala: amor, nós temos tanta coisa em comum. Isso quer dizer o quê? Que vocês têm muita coisa igual. Então a palavra comum quer dizer igual. Então a nossa obrigação é buscar o maior divisor igual entre dois ou mais números. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente poder começar a pensar em como resolver o MDC. Queremos calcular o máximo divisor comum de 60 e 72. A primeira forma de cálculo é através da inspeção. Como ficaria isso? Eu vou procurar todos os divisores de 60 e de 72. Divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Perceba que é um método que é demorado. É bom para você entender o que vem a ser MDC. Mas para usar no vestibular não é um método bom não, gente. Mas eu quero que primeiro você aprenda, para depois observar qual é o melhor método. Farei o mesmo com os divisores de 72. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 e 72. Correto? Veja que nós teremos vários divisores comuns, vários divisores iguais, como o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Mas o que eu quero é o maior divisor comum. Logo, o MDC de 60 e 72 é 12. Ok? Esse método é a inspeção. Eu pego todos os divisores, listo um por um e vou inspecionando, vou observando qual é o maior divisor comum entre eles. Essa segunda forma, ela é mais técnica. O que eu vou fazer? Eu vou decompor em fatores primos cada um dos números e irei selecionar as bases iguais e de menor expoente, para posteriormente multiplicá-las. Vamos ver aqui. 60 por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Logo, 60 fatorado é 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Correto? Vou agora
Fatoral 72. Por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu vou observar agora as bases iguais e de menor expoente. Veja que 2 ao quadrado é a base igual, 2 e 2 aqui, ó, só que ela tem um expoente menor. Então eu vou utilizar o 2 ao quadrado. Quando eu observo 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado, veja que 3 elevado a 1 é a base igual e de menor expoente. Então eu vou utilizá-la também. 3 elevado a 1. Já a base 5, ela está descartada, porque não tem base 5 no número 72. Agora é só multiplicar os fatores selecionados. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 elevado a 1 é 3, 4 vezes 3, 12. Esse é o MDC de 60 e 72. Veja que pela inspeção foi mais demorado. Aqui eu fui direto ao ponto. Mas existe outra forma que, ao meu ver, é a melhor de todas. Eu irei fazer uma decomposição simultânea. Irei baixar os números sempre juntos. Decomposição simultânea. Perceba que ambos dividem por 2. 30 e 36. Novamente por 2. 30 por 2 dá 15. 36 por 2 dá 18. Agora perceba que o 15 não divide por 2. Portanto, a divisão por 2 está descartada. E devo baixar os dois juntos. Aqui ficou por 3, 5 e 6. A conta acaba aqui, gente. Por quê? O 5 e 6 são primos entre si. O 5 já é primo. O 6 não é primo. Mas perceba que eles só têm em comum o 1 como divisor. Vimos anteriormente. Agora é só multiplicar os fatores encontrados. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Essa resposta é o MDC de 60 e 72. Por gentileza, diga que valeu. Pessoal, é claro que no vestibular e no Enem, a questão não vai ser tão direta. Calcule o MDC de 60 e 72. Não vai ser assim. Lá você vai ter um texto, a chamada situação-problema. Você vai ter que ler o texto, interpretar, para depois fazer a conta. Agora vem a dúvida da maioria dos alunos. Professor, que assunto é esse? Porque se fosse uma questão puramente técnica, eu resolveria rapidamente. Sua obrigação no vestibular hoje é resolver as situações-problema. Ou seja, questões que aparecerão um texto, uma situação ligada à realidade geralmente. Sua obrigação é ler a questão, interpretar e observar pelas palavras-chave qual é aquele assunto. MDC tem algumas palavras-chave. Vamos conferir. Máximo, maior, dividir, cortar, recortar, distribuir, partes iguais, partes de mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma área. A aritmética ela é baseada em dois grandes conceitos, divisores e múltiplos. O que vem a ser múltiplo natural de um número? Para você encontrar os múltiplos de um número, basta pegar todos os naturais e multiplicar por esse número. Perceba que os divisores, eles formam um conjunto finito. Começa em 1 e acaba no próprio número. Já os múltiplos não, pessoal. Vai de 0 até o infinito. Por exemplo, imaginemos que nós temos um número n. Esse n é natural. E eu quero descobrir quais são os múltiplos de n. Então você vai pegar os naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante e multiplicar cada um deles por n. 0 vezes n, 0, 1 vezes n, n, 2 vezes n, 2n, 3 vezes n, 3n e assim por diante. Então nós vamos ter aqui o conjunto dos múltiplos naturais de n. Exemplo, os múltiplos de 5. É só pegar o 5 e multiplicar por todos os naturais. Você vai ter 5 vezes 0, 0, 5, 10,
15 e assim por diante. Veremos no futuro que as questões de PA, por exemplo, adoram utilizar esse conceito de múltiplo para calcular a soma de múltiplos entre dois números quaisquer. Guarde isso. Os múltiplos formam um conjunto infinito. Eu tenho infinitos múltiplos de um número n. Já os divisores começam em 1 e vai até o próprio número. É um conjunto limitado. Um outro conteúdo que o Enem e os vestibulares gostam muito é o mínimo múltiplo comum, ou MMC. Perceba o seguinte, múltiplo vimos agora, né, para obter os múltiplos basta multiplicar o número dado por todos os naturais, mínimo vai ser o menor e comum é o igual. Então eu quero o menor múltiplo igual entre dois ou mais números. Eu coloquei no nosso quadro um exemplo. Eu quero o MMC de 15 e 40. A primeira forma, pessoal, é utilizando a inspeção. Eu vou calcular os múltiplos de 15, seriam 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e assim por diante. Farei o mesmo com os múltiplos de 40. 0, 40, 80, 120 e assim por diante. Observe que, quando o vestibular, o Enem, pede o MMC, ele não quer o zero. Ele quer o mínimo múltiplo comum não nulo. Logo, 120 é o mínimo múltiplo comum de 15 e 40. Nós temos múltiplos em quantidades infinitas. Portanto, teremos também múltiplos comuns em quantidades infinitas. Teremos vários comuns aqui à frente. Mas o que eu quero é o menor múltiplo comum não nulo. Essa fórmula não vale a pena, já perceberam isso? Porque se fosse um número que tivesse um múltiplo comum lá à frente, para você fazer um por um e encontrá-lo, demandaria muito tempo. E vestibular, uma coisa que eu não tenho, é tempo sobrando. A segunda forma é bastante interessante também. Ela é mais técnica. Você vai decompor cada número separadamente, depois vai escolher as bases iguais e de maior expoente, além das bases diferentes. Perceba que o MMC é o que restou da operação do MDC. Lá eu escolhi as bases iguais e de menor expoente. Aqui eu vou utilizar o que sobrou, ou seja, as bases iguais de maior expoente, além das bases diferentes. Vamos fatorar o 15. 15 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. 15 é 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Farei o mesmo com 40. 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Veja que 40, fatorado, é 2 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Eu vou escolher as bases iguais e de maior expoente. Veja que nesse caso, tanto faz escolher 5 elevado a 1 quanto 5 elevado a 1, pois são iguais. Agora veja que eu vou escolher o 2 elevado ao cubo e o 3 elevado a 1, pois são as bases diferentes. Não se esqueça, eu escolho as bases iguais e de maior expoente e também as bases diferentes. Agora, vou utilizar os valores selecionados. 2 ao cubo, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Farei uma multiplicação. 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Encontramos também o MMC de 15 e 40. A terceira forma, ela é a decomposição simultânea. 15 e 40. Dá por 2. Não se esqueça, em MDC eu deveria baixar os dois juntos. MMC não. Eu devo decompor os dois até chegar em 1. 15 por 2 não dá, então eu repito 15. 40 por 2 dá 20.
por 2 de novo. O 15 eu repito. 20 por 2 dá 10. Por 2 de novo. O 15 eu repito. 10 por 2 dá 5. Agora eu vou dividir por 3, porque o 15 dá por 3. 15 por 3 é 5 e o 5 não dá por 3, então eu repito. E para finalizar, por 5. 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Acabou aqui. Para encontrar o MMC, basta multiplicar os fatores à direita. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Perceba que encontramos o MMC de 15 e 40. Fiquem à vontade para escolher o método que você preferir. Mas cuidado com a expressão. Desses 3 é o que eu menos recomendo. Para entender o assunto, é interessante fazer a expressão. Agora, para fazer uma questão no vestibular, demanda muito tempo. Observe a segunda forma com mais carinho e a terceira. A primeira é só para entender, para compreender o nosso conteúdo. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e não esqueçam, quem planta dedicação vai colher aprovação. Até a próxima.